O presidente Lula chegou a Moscou, a capital da Rússia, e ficará no país até o próximo sábado para participar das comemorações dos 80 anos do Dia da Vitória, data da assinatura do documento que formalizou o fim das operações militares, navais e aéreas alemãs em favor dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Depois, o líder brasileiro segue para Pequim, na China, para a reunião da CELAC, nos dias 12 e 13 de maio, na capital chinesa, com a previsão de que ocorra a assinatura de atos em várias áreas. E a gente vai seguir nesse tema porque os nossos comentaristas, Deise Fiocari e José Maria Trindade, estão por aqui para que a gente possa analisar essa ida do presidente Lula até Moscou. Vou começar contigo, Zé Maria, à medida em que a gente tem o presidente indo a Moscou, depois vai à China, mas acho que o foco fica mesmo nessa questão de ir visitar Vladimir Putin. A gente lembra que a guerra continua entre russos e ucranianos. Há benefícios nessa ida? Há prejuízos à medida em que, para alguns analistas, isso pode até representar uma espécie de alinhamento com os russos e talvez até para os vizinhos do Ocidente isso represente também, Zé Maria? Como é que você vê a saída do Lula a Moscou? A data é que é imprópria, né? É um momento ali que o Putin justifica o seu posicionamento como mandatário do país e se reafirma politicamente e recebe apoio de um país considerado importante, que é o Brasil. O Brasil é um país dos mais importantes do mundo. Não adianta, Então, a data é que é imprópria. Nós estamos vivendo um momento muito sensível nas negociações internacionais. Esse reposicionamento do presidente norte-americano Donald Trump, que mudou os eixos do mundo, o eixo econômico, o eixo político, né? E até o eixo social. Então, é um momento muito sensível em que o Brasil tem que pisar em ovos sobre esses alinhamentos. Ir atrás de novos mercados, parceiros mais fortes, mas sem esquecer o nosso parceiro centenário, que é os Estados Unidos. Essa ida à Rússia faz, sim, um alinhamento político e até ideológico com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, né? É um momento importante e, comercialmente, é preciso fazer uma abertura de mercado e também na China. Então, são visitas importantes. Mas este simbolismo político é que é complicado. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já fez uma viagem parecida, mas só que no Reino Unido, quer dizer, é exatamente outro nível. As relações internacionais mudaram muito. Hoje, a relação comercial fala muito alto. E vou te dizer, nenhum país pode se dar ao luxo de ter relações com países, mesmo que seja um país gerido por um ditador. E Deise, nessa mesma linha de raciocínio, né, num histórico recente, poucos presidentes, representantes de países visitaram a Rússia. Lula, portanto, deveria ir. E como o Nonato pontuou, essa visita não poderia até enfraquecer a coerência do Brasil, né, na política internacional? Com certeza, Soraya. Essa ida do presidente Lula à Rússia, ela é, no mínimo, um erro histórico. E por que eu digo isso? Porque o Dia da Vitória ele é uma celebração da rendição nazista na Segunda Guerra Mundial. Só que, sob a ótica do Putin e através do Putin, ela virou um dia de revisionismo histórico. Então, ela acabou virando até um ato de comemoração à autocracia. Então, você ter um presidente brasileiro no meio de figuras autocráticas, por exemplo, o Putin é acusado de crimes de guerra. Você ter o presidente Lula do lado dele num momento tão sensível de guerra na Ucrânia, isso tem um simbolismo muito forte, por isso que eu digo que é no mínimo um erro histórico e uma dubiedade da diplomacia brasileira que sempre foi tão assertiva que a gente não consegue nem entender. Líderes que flertam com essa dualidade na geopolítica mundial, como o presidente Lula está flertando, uma hora coloca o pé aqui, outra hora coloca o pé ali, isso já aconteceu aqui no Brasil com Getúlio Vargas durante a Segunda Guerra Mundial, que ele ficava oscilando até que ele foi pressionado pela sociedade brasileira, inclusive, e ele teve que se posicionar. Mas isso nunca é bom para a diplomacia de um Brasil, e é isso que o presidente Lula tem feito. Ele faz um discurso dizendo que ele é um democrata, que ele defende a democracia, mas ele dá essas escorregadas que muitas vezes são
quase imperdoáveis. Por exemplo, eu nem vou falar aqui da vez que ele recebeu o Hugo Chávez aqui no Brasil com áreas de chefes de Estado, né? O Maduro, desculpa, com áreas de chefe de Estado. Agora a gente tem essa aproximação com Putin. Então o Brasil não declara oficialmente uma posição contra os autocratas, e aí isso coloca a gente num limbo geopolítico e depois não adianta fazer discurso para querer ser um gigante diplomático.